Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do FIEM. Hoje é dia 28, então nós vamos ler o capítulo 28. Sexta-feira, o capítulo 28 fala assim: O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo sente seguro como um leão. Por causa do pecado de um país, multiplica-se os chefes, mas sob um homem sábio e sensato, a ordem perdura. Um pobre que oprime miseráveis é qual chuva torrencial, causa de fome. Quem abandona a instrução louva o ímpio. Quem observa faz-lhe guerra. Então aqui quando a gente fala muito sobre o ímpio, né? O ímpio é aquela pessoa que não leva as coisas com a sabedoria que precisa ser levada. Então, aqui fala que quem abandona a instrução louva o ímpio, ou seja, você que não pratica essa instrução que está aqui dentro do livro de Provérbios, automaticamente você está sendo como um ímpio, né? Então, quando ele fala que eu louvo, você vai louvar o ímpio, é como se você não estivesse praticando aquilo que está escrito aqui. E quem a observa faz-lhe guerra, ou seja, a pessoa sabe o que tem que ser feito, mas não fala, sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Então ele só observa. Então, quando ele está observando, ele deixa de ajudar. Ou seja, deixando de ajudar, automaticamente ele faz-lhe guerra. Os homens maus não compreendem o que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. Mais vale um pobre que caminha na integridade do que um rico em caminhos tortuosos. Quando a gente fala nesse caminho, né? Logo a gente relaciona muito a dinheiro, né? Quantas vezes a gente vê na nossa vida, né, pessoas fazendo algo em busca somente do dinheiro, né? Eu falo que às vezes a gente pensa somente, é algo ilícito, mas tem muitas coisas lícitas, ou seja, coisas legais que as pessoas fazem, mas passam os outros para trás, em busca de dinheiro, em busca de outras coisas para o seu propósito, para o seu bem, mas não que nós não devemos buscar algo, um propósito para o nosso bem, mas não podemos jamais ficar prejudicando o próximo, tá? Não podemos jamais ficar andando por caminhos tortuosos. Então, continuando, um filho inteligente segue a instrução. Quem convive com os devassos torna-se a vergonha do seu pai. Quem é pai sabe muito bem, né? Quem é pai de filho, sobretudo um filho adolescente, quando fala sobre instrução, o quanto, né, a criança ela tem que receber instrução, o quanto a criança ela tem que ser treinada para a vida, tá? Muitas pessoas falam, eu estou criando o meu filho, mas você não tem que criar o seu filho, você tem que treiná-lo. Quando eu falo treiná-lo, você tem que treinar para as coisas boas e para as coisas ruins. Tem que mostrar para ele o caminho que é bom e o caminho que é ruim. Então, muitas vezes, os pais eles ficam com dó dos seus filhos, né? Em alguma atitude que tem que ser feita. Mas eu falo para você, mesmo com dó, se for necessário, tem que empregar um castigo. Se for necessário, tem que falar não. Ele tem que saber isso desde o início da sua vida, tá? Muitas vezes as crianças e os filhos sempre ficaram acostumados com sim. Sim, filho, eu faço, mesmo não querendo. Muito fácil, né? É muito fácil, toda vez que seu filho pedir algo, você fala sim, 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 sim. Quando chegar algum momento da vida dele lá na frente, quando ele receber um não, vai dar problema. Porque ele sempre veio desde o início acostumando com sim, 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 sim. Então, mesmo que a gente não queira, muitas vezes vamos ter que falar não para os nossos filhos. Quem aumenta sua fortuna por usuras e logro, ajunta para que tenha piedade dos pequenos. Aquele que afasta o ouvido para não ouvir a instrução, até em sua oração é um objeto de horror. Quantas vezes, né? Quando a gente fala de instrução, a gente tem que receber uma instrução de alguém, ou a gente vai dar uma instrução para alguém, e essa pessoa
Tem aquele famoso ditado, né? Entra aqui, sai aqui. E aqui fala, né? Aquele que afasta o ouvido, ou seja, mesmo que a pessoa está ali te escutando, você percebe, ou aquela pessoa fez pouco caso daquela instrução, e fala que até a sua oração é objeto de horror. Ou seja, de nada vale, né? A pessoa. Às vezes você recebe uma instrução e você não acata, né? De repente você vai fazer algo e acontece ao contrário. Você fala, nossa, se eu tivesse escutado aquela instrução daquela pessoa. Então, aqui fala que até a sua oração é um objeto de horror. Quem seduz os homens corretos para um mau caminho, cairá no fosso que ele mesmo cavou. E para os íntegros caberá a herança da felicidade. O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra a fundo. Olha só essa aqui. O rico julga-se sábio, né? Temos o costume, temos o hábito, né, de achar que porque a pessoa é rica financeiramente, ela é muito inteligente, né? Esse é o primeiro pensamento. Fala, nossa, se a gente vê uma pessoa que é rica, às vezes a gente pensa, nossa, essa pessoa, principalmente se for uma pessoa que estiver bem vestida, você fala, nossa, essa pessoa deve ser muito inteligente, essa pessoa deve que estudou muito. Mas muitas vezes, quando fala que o pobre inteligente penetra ao fundo, tem pessoas que são pobres financeiramente, mas têm uma riqueza muito, mas muito maior do que muitos ricos. Não sei se vocês entenderam. Quando a gente fala de riqueza, nunca vai ser somente o financeiro, tá? Tem gente agora em uma cama de UTI que não tem dinheiro no mundo que pague essa saúde dela para trazer de volta, tá? Mas por que ela possa estar assim? Alguma coisa que ela deixou de viver, talvez ela trabalhou demais, não cuidou da saúde dela, talvez ela trabalhou demais, não teve tempo para os filhos ou para a esposa dela. Então, a riqueza que eu falo não é somente financeira, tá? Ah, Diego, então você é contra ganhar dinheiro? Jamais, tá? O dinheiro ele é um armamento para o seu propósito. Ou seja, se você tiver um bom propósito no seu coração, se você tiver mais dinheiro, com certeza isso aí vai aumentar também. Esse bom propósito vai aumentar. Então, ele é bom sim, tá? Ele é bom sim. Quem seduz os homens corretos para uma... já li. Quando os justos triunfam, há muita alegria. Quando os ímpios se erguem, cada qual se esconde. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Olha só, né? Quando a gente fala de misericórdia, quando a gente fala de pecado, né? Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e a detesta obtém misericórdia. Ah, diga que fala que as detesta. Então não quer dizer que eu posso, eu só vai ter misericórdia de quem não peca ou quem não tem falta. Olha aqui. E quem as confessa, quem as confessa. Então, eu tenho sempre o costume de falar, né? Não buscamos ser santo, mas nunca, não buscamos a santidade, mas buscamos andar no caminho da santidade. Porque quando a gente busca somente a santidade, a gente já está errando. A gente não vai chegar tão certo. Agora, quando a gente pega o caminho, várias vezes a gente vai sair desse caminho. Eu sempre com um carro andando na estrada, né? Vai bater buraco, vai estourar um pneu. Você às vezes vai pegar uma estrada que não era para pegar, mas sempre você vai estar voltando no caminho da santidade. Então, quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de faltas, quem as confessa obtém misericórdia. Feliz daquele que vive em temor contínuo, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Leão rugidor, urso esfaimado, tal é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Um príncipe destituído do senso é rico em extorsões, mas o que odeia o lucro viverá longos dias. O homem sobre o qual pesa o sangue de outro fugirá até o fosso, não o retenhas. O que caminha na integridade será salvo. Quem seguir por caminhos tortuosos cairá no fosso. O que cultiva seu solo terá pão à vontade. Olha só. O que cultiva o seu solo terá pão à vontade. Quando a gente fala de planejamento,
quando a gente fala de execução, quando a gente fala de controle financeiro, quando a gente fala de investimentos. Você entra aqui, quem cultiva seu solo, né? Da onde que está vindo as suas receitas, da onde que está vindo. Então, quem cultiva seu solo terá pão à vontade. O que cultiva seu solo terá pão à vontade. O que corre atrás das vaidades se fartará de miséria. O que corre atrás das vaidades se fartará de miséria. O homem leal será acumulado de bênçãos. O que, porém, tem pressa de se enriquecer, não ficará impune. Cuidado com a pressa do enriquecimento, né? Esse enriquecimento tanto financeiro quanto da parte espiritual também, né? Quando a gente fala em enriquecer, já pensamos logo em dinheiro. Porém, quando a gente fala em riqueza, vou citar um exemplo de riqueza espiritual. Tem pessoas que muitas vezes abandonam a sua família, pessoas que foram chamados para um matrimônio, ou seja, para viver uma vida em casal, e muitas vezes deixam de participar dessa vida em casal para servir somente à igreja. Tá? Ah, Diego, então você é contra servir na igreja? Não, jamais. Jamais. Você tem que viver em comunidade. Porém, se você foi chamado para a vida matrimonial, cuidado. Cuidado com onde fala de... Cadê? O que corre atrás? Não. O homem leal se acumular de bênçãos. O que, porém, tem pressa de se enriquecer, não ficará impune. Quando a gente fala não ficará impune, então quer dizer que Deus vai castigar Diego? Não vai. Mas assim, vai dar errado em alguma parte da sua vida matrimonial. Vai dar errado. Então cuidado com essa parte. Quando fala enriquecer, não é só financeiro, tá bom? Não é bom mostrar-se parcial a quem cometa este pecado por um pedaço de pão. Ou seja, ficar em cima do muro. Ou é sim ou é não. Ou você é cristão ou não é cristão. Tá? Ou se você é certo ou você é errado. O homem invejoso precipita-se atrás da fortuna. Não sabe que vai cair sobre a indigência. Quem corrige alguém encontra no fim mais gratidão do que lisonjas. Quem furta do seu pai ou da sua mãe, dizendo isto não é pecado, é colega do bandoleiro. O homem cobiçoso provoca contendas, mas o que se fia no Senhor será saciado. O que se fia em seu próprio coração é um tolo. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. O que dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldição. Quando se ergue os ímpios, a cada qual se oculta, quando eles perecem, multiplica o Senhor justos. Quantas palavras, quantos versículos que esse capítulo 28 trouxe para nós. Daria para ficar horas aqui nesse capítulo 28, porém a ideia é fazer bem breve esse momento de reflexão, essa leitura do Provérbios. Então, assim, hoje o capítulo 28 está muito recheado de palavras e de frases para a gente levar para o nosso dia a dia. Então, mais um dia, mais uma sexta-feira, capítulo 28. Vamos lá. Valeu, galera!